porque tem dois fatos que eu acho que podem compor aqui essa nossa análise. Um é que o Tarcísio vai ter uma visita ao Bolsonaro na segunda-feira que vem. E o movimento dele de assumir publicamente a pauta da anistia e o ataque ao STF foi logo depois de uma outra visita que ele fez ao Bolsonaro. Então, eu desconfio que essas visitas tenham uma importância estratégica grande, porque ele tem agido, pelo menos até aqui, sob essas bênçãos. E em troca delas, né? Não só sob, mas em troca delas. Agora, ao mesmo tempo, a Michelle Bolsonaro hoje deu uma entrevista ao Telegraph, que é um jornal britânico, se colocando para jogo. A frase dela é: eu vou me erguer como uma leoa para proteger o meu marido e estou pronta, vou pegar aqui ipsis literis, olha aqui, abre aspas para Michelle Bolsonaro hoje, 24 de setembro, no jornal britânico The Telegraph. Me levantarei como uma leoa para defender nossos valores conservadores, verdade e justiça. Se, para cumprir a vontade de Deus, se tornar necessário que eu assuma a candidatura política, não uma, a candidatura política, veja, é em inglês, né? Então tem que ver se na tradução ficou um artigo definido e no inglês, eu não consegui abrir a matéria do Telegraph porque não assinamos, viu, chefe? Precisamos. Mas a frase dela é: se, para cumprir a vontade de Deus, se tornar necessário que eu assuma a candidatura política, estarei pronta para fazer o que ele, caixa alta, no caso, né, é como se escreve quando está se referindo a Deus e não ao marido, diz, o que ele pedir para mim, disse a ex-primeira-dama. Ou seja, eu acho que, conhecendo o ritmo com que se produz jornalismo, não é improvável que essa entrevista veio, inclusive, já depois não a negociação, mas a fala em si pode ter vindo já depois do aceno do Trump ao Lula. Certamente já depois dela perceber que, por exemplo, o cerco ao Eduardo Bolsonaro está fechadinho. Ele vai perder o mandato, ele não só não vai ser, eu acho, essa é a minha aposta de momento. Está tudo se configurando para o Hugo Mota partir para cima do Eduardo Bolsonaro, né? A Comissão de Ética da Câmara, que está pior que a ONU em termos de desmoralização, mas enfim, que faz muito tempo que não mostra o que veio, finalmente parece que vai se mexer para punir os deputados bolsonaristas do motim. Ou seja, o ambiente para o bolsonarismo não está bom. O que acontece? Uma das figuras que tem mais aderência ao bolsonarismo raiz, aquele que não é o próximo do Centrão, embora ela seja... Hoje ela é mais apadrinhada pelo Valdemar do que pelo próprio Bolsonaro, né? A Michelle. A Michelle tem um cargo relevante, que se tornou relevante porque o Valdemar quis que ela tivesse protagonismo dentro do partido. Mas ela, então, esperneia. Ela fala assim, não, o bolsonarismo não está morto, não. Se precisar, nós vamos para o ataque. Mas eu acho que isso ainda vai ser coordenado a partir dessa visita do Tarcísio e... eu acho que, assim, estamos diante de um momento meio decisivo dessa candidatura mesmo, Tarcísio, principalmente se a família Bolsonaro fala, não, para sobreviver, a gente vai precisar de uma Bolsonaro lá, por mais que seja a que não é de sangue, por assim dizer, né? Diga, Lu, você me chamou? Não, chamei, mas é porque tem uma aposta da nossa audiência aqui, o nosso espectador que assina a Outlook diz: até 2026 a Michelle já separou do Jair e casou com o Valdemar, fiquem tranquilos. tá fazendo a aposta aqui por causa jocoso, exatamente. Mas não me espantaria tanto assim. Se isso acontecer, vamos marcar, já estou fazendo uma sugestão de pauta aqui para a produção, vamos marcar uma edição excepcional, né? Porque se realmente acontecer esse divórcio de um lado e casamento do outro. Bem, né? Não, mas acho que o seu ponto a gente pode ler de duas maneiras, assim, tá? Uma pode fazer reforçar o ponto que o Dória tenha feito, no sentido de, a mensagem que agora o Tarcísio vai trazer o custo está ficando grande, está ficando cada vez maior fazer essa aposta, vocês precisam, entre aspas,
ceder. Né? Eu, particularmente, acho pouco provável que isso vá ser feito nesse curto prazo. Se eu aprendi alguma coisa do bolsonarismo ao longo do tempo, é que eles são pessoas desconfiadas, talvez nesse caso até com alguma razão, no sentido de perceber que esse é um projeto que deixa-os de lado. Acho que são desconfiados e qualquer figura que demorou para emerger. Aí eu fico pensando, o que o bolsonarismo vai falar para ceder? Por que ele cederia agora? Né? Então, assim, eu acho que, na verdade, se criou uma expectativa de uma dissociação que vai ficar difícil de ser feita, mesmo que eles queiram, mesmo que o Tarcísio efetivamente queira. Porque no caso do Tarcísio eu achei que ficou muito forte. E aí eu não vejo muito espaço para essa reversão. E acho que talvez essa seja o grande dilema que a direita passou, seja agora com essa questão dos Estados Unidos ou com toda essa celeuma. Então, ainda vejo o bolsonarismo lutando mais e aí, eventualmente, com a candidatura da Michelle, se não na candidatura, na cabeça da chapa. Para não dizer que eu não vejo nenhuma saída para essa coordenação da direita, eu acho que ela poderia vir com uma candidatura do Centrão na chapa, na cabeça da chapa, e o nome do Bolsonaro na vice. Eu acho que esse é uma configuração plausível. Para esses movimentos acontecerem num prazo razoavelmente curto, entre aspas. Agora, também me parece que a figura da Michelle, eu acompanho um pouco à distância, né, infelizmente, pois eu não moro mais em Brasília, amo Brasília, adorava morar lá, mas tudo que eu acompanho dela, que eu vejo das palestras, dos eventos que ela participa, e eu vi 2 eventos dela pessoalmente lá em Brasília, ela, de todos os Bolsonaro, até mais do que o próprio Jair, é na boca dela que mais cabe o discurso nacionalista cristão, né? Essa coisa da leoa que vai se erguer para defender os valores conservadores e o seu marido, tem uma ressonância no mundo cristão, principalmente o evangélico, que nenhum outro Bolsonaro, o próprio Jair tem, mas ele agrega outras coisas que aí sim ela não agrega, né? Ainda. E me parece que, quando ela se apresenta para jogo nestes termos, que talvez sejam os únicos que ela tem a oferecer no momento, é uma aposta muito pura no bolsonarismo cristão de valores, no bolsonarismo que não é necessariamente o bolsonarismo do agro ou o bolsonarismo do Paulo Guedes. É um bolsonarismo puro cristão, não só evangélico, mas cristão fundamentalmente, principalmente evangélico, e nessa luta, nessa coisa da cruzada do bem contra o mal e tal. E que eu acho que isso tem potencial eleitoral bastante grande. Não sei se o suficiente para levá-la a uma eleição, mas a uma vitória na eleição. Ao Senado, fácil. Né? Acho que, assim, se ela se candidatar ao Senado, a vaga é dela. Né? Então, também é um cálculo que o próprio PL tem que fazer. E o bolsonarismo, que cobiça muito ter uma maioria no Senado. Né? O bolsonarismo, como a gente chamava, era alguma coisa, Flávia, assim, um pouco de militarismo, nas referências ao exército, enfim, uma revisão da história política brasileira mais recente. Tem uma perna liberal, que era personificado no ministro Paulo Guedes. Né? O Bolsonaro escolhe o Paulo Guedes. Liberal econômica. Em parte para personificar esse choque de liberalismo, essa agora uma direita forte, um antipetismo consolidado, e vamos fazer um choque, então, liberalismo e também prestar alguma reputação na área econômica, algo que o bolsonarismo nunca teve. Né? Então, exato. Digamos, foi uma questão acessória, não faz parte, digamos, da identidade desse liberalismo econômico. Ele veio para somar e buscar um pouquinho de credibilidade quando a campanha lá atrás, em 2018, começou a ganhar força.
E a terceira perna é a perna que me parece que tenha ficado, que é ligada à questão religiosa, né? Para não ficar numa nomeação Isso. outra, no debate dos valores, enfim. Eu acho que essa é a que ficou. Né? E esse é um capital político que todo mundo quer. Eu acho que, no fundo, a gente precisa pensar... eles têm alguma força, eles têm algum poder de barganha, né? O Pedro usou essa imagem para ou colocar a candidatura, ou colocar a vice na chapa, ou é uma questão de tempo e que, na verdade, só estão retardando um declínio que vai acontecer cedo ou tarde. Né? Desse embate, né, dessa leitura, ainda tem poder de barganha para lutar ou não tem mais, então só meio esperneando para evitar um destino que é dado, é que eu acho que vai bater, vai ser curto, vai demorar, não vai demorar mais ou menos, enfim, essa estratégia fechada. Agora, para o Tarcísio, se for o Tarcísio, isso é muito angustiante, porque o Tarcísio tem uma reeleição aqui em São Paulo, entre aspas, confortável, mas bem entre aspas mesmo. Ainda mais essa semana que tá todo mundo sem luz, que tá... Bem entre aspas ali, mas enfim, mais confortável. Mas, de todo modo, tem uma certa pressa, né? Porque você vai olhando as pesquisas, ele vai sentir... As pesquisas mostraram uma perda de avaliação da imagem do Tarcísio, né? Fruto do seu comportamento. Então, se não resolver logo, fico desconfiando se ele topa ter a cabeça dessa empreitada, porque o custo para ele não vai ser alto. Então, acho que, enfim, essa nossa discussão aqui, para quem está nos acompanhando, está fazendo bem em acompanhar, não só porque vocês são bons, mas porque é um tema, acho que é central do xadrez eleitoral em 26. Foram 8 os golpes militares bem-sucedidos até aqui na nossa história. Sem contar, claro, com os que não vingaram. Esses são impossíveis de contabilizar. Ninguém até agora tinha sequer sido processado pelas intentonas concretizadas ou fracassadas. Esse momento de condenação de Jair Bolsonaro e dos seus aliados, ele é histórico. Mas aí fica a pergunta: o que vem daqui para frente? Como vamos votar em 2026? O país vai continuar polarizado como hoje? Será que rompemos de fato com a cultura de impunidade que permitiu esse golpe, que ele fosse tentado? E mais importante, o que fazer para que isso nunca mais aconteça? Foi pensando nisso que o Meio produziu o Julgamento do Século, episódio 2 da série Democracia, uma História Sem Fim, apresentado por Flávia Tavares, roteirizado por Sérgio Rodrigues e dirigido por Ricardo Rangel. Esse documentário é um mapa, ele te mostra os bastidores, as etapas do plano golpista e costura a trama com depoimentos de juristas, militares, inclusive generais e parlamentares. O filme está disponível no Meio Premium junto com o episódio 1 da série. A Democracia não descansa jamais. Esse é apresentado por mim. Assine o streaming do Meio e assista.